Capítulo 59. Onde está o verdadeiro Israel de Deus? Ao pregar o Evangelho eterno a toda a nação, a Igreja de Deus está hoje cumprindo a profecia. Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Isaías capítulo 27, verso 6. Como resultado dos esforços dos seguidores de Jesus, uma grande colheita está se formando, levando as bênçãos profetizadas séculos antes na promessa que Deus fez a Abraão. Eu o abençoarei e você será uma bênção. Gênesis capítulo 12, verso 2. O auge do cumprimento dessa promessa de bênção deveria ter ocorrido durante os séculos que se seguiram à volta dos israelitas de Babilônia. O plano de Deus era que toda a terra fosse preparada para a primeira vinda de Cristo. Assim como hoje, Ele está preparando o caminho para a segunda vinda de Jesus. Deus não queria que Israel repetisse os pecados que tinham causado a escravidão das gerações passadas. Administrem a verdadeira justiça, o Senhor disse àqueles que estavam empenhados na construção. Falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Zacarias capítulo 7, verso 9, capítulo 8, verso 16. Deus prometeu grandes recompensas àqueles que praticassem esses princípios. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei e vocês serão uma bênção. Zacarias capítulo 8, verso 13. A escravidão em Babilônia curou os israelitas da adoração de ídolos. Após sua volta, eles prometeram várias vezes guardar todos os mandamentos do Senhor. Os tempos de prosperidade que se seguiram eram uma prova da boa vontade de Deus em perdoar. No entanto, por uma mortal falta de visão, eles foram egoístas e guardaram para si mesmos as bênçãos que teriam levado cura e vida às multidões. Essa falha ficou evidente nos dias de Malaquias. Ao repreender os desobedientes, o profeta não poupou nem os sacerdotes nem o povo. Eles poderiam receber as bênçãos de Deus unicamente por meio do arrependimento sincero. E então o profeta implorou: tentem apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Malaquias capítulo 1, verso 9. No entanto, Deus não permitiria que seu plano para redimir a raça humana fosse frustrado por alguma falha temporária de Israel. Pois do Oriente ao Ocidente, o Senhor declarou por intermédio do seu mensageiro: grande é o meu nome entre as nações. O segredo da prosperidade. Por causa do pecado, aqueles que antes tinham sido líderes espirituais foram desprezados e humilhados diante de todo o povo. Malaquias capítulo 2, verso 9. Mas ninguém foi deixado sem esperança. As profecias de Malaquias sobre o juízo foram acompanhadas de convites para que os pecadores fizessem as pazes com Deus. Voltem para mim, o Senhor apelava, e eu voltarei para vocês. Malaquias capítulo 3, verso 7. O Deus do céu está apelando para que seus filhos, em erro, cooperem com Ele para levarem avante sua obra na terra. O Senhor estende sua mão a Israel para ajudá-los no caminho da abnegação, para partilhar com Ele a herança como filhos de Deus. Será que eles reconhecerão sua única esperança e responderão? Infelizmente, nos dias de Malaquias, os israelitas hesitaram em entregar seu coração orgulhoso a Deus e cooperar com Ele. Eles encontraram desculpas para não obedecer. Uma prova disso foi a resposta que deram: como voltaremos? O Senhor revela a seu povo um dos seus pecados especiais. Pode um homem roubar de Deus? Ele pergunta. Contudo, vocês estão me roubando e ainda não convencidos do pecado. De desobedientes, perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Traga o dízimo todo o depósito do templo, para que haja alimento em minha casa.
Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus dá a luz do sol e a chuva, faz a vegetação brotar, dá saúde e habilidade para ganharmos o sustento, e deseja que homens e mulheres demonstrem sua gratidão, devolvendo a Ele os dízimos e ofertas, para que a sua vinha não venha a se tornar um deserto estéril. Devemos demonstrar um interesse altruísta no avanço de sua obra em todas as partes do mundo. Por meio de mensagens como essas apresentadas por Malaquias, bem como pela opressão de inimigos pagãos, os israelitas finalmente aprenderam que a verdadeira prosperidade depende da obediência à lei de Deus. Mas, no caso de muitos, a obediência não era fruto da fé. Seus motivos eram egoístas. Eles prestavam culto da boca para fora, apenas com o objetivo de conquistar a grandeza nacional. O povo escolhido não se tornou a luz no mundo, mas se fechou, distanciando-se do mundo com a desculpa de se proteger da idolatria. Eles distorceram as restrições que proibiam o casamento com os pagãos e a participação de práticas pagãs com as nações vizinhas, erguendo assim um muro de separação entre eles e os outros povos. Isso impediu que outros recebessem as bênçãos que Deus os tinha chamado a dar ao mundo. Perversão das cerimônias do santuário. Ao mesmo tempo, por causa de seus pecados, os judeus estavam se separando de Deus. Não eram mais capazes de entender o significado espiritual das cerimônias simbólicas praticadas no templo. Apoiados em suas próprias obras, nos sacrifícios em si, em vez de se apoiar nos méritos daquele para quem todas essas coisas apontavam. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria. Romanos capítulo 10, verso 3. Eles desenvolveram um sistema de formalismo independente de Deus. Não contentes com as exigências estabelecidas pelo próprio Deus, eles criaram inúmeras outras exigências por sua própria conta. Quanto mais se distanciavam de Deus, mais rigorosos eram na observância dessas formas. Com todas essas regras exigentes, era praticamente impossível para o povo guardar a lei. As gloriosas verdades reveladas nas cerimônias simbólicas foram enterradas sob uma pilha de tradições humanas. As pessoas que realmente desejavam servir a Deus gemiam sobre um fardo tão pesado. Israel rejeita o Messias. O povo de Israel tinha se separado tanto de Deus que não era capaz de compreender o verdadeiro caráter ou missão do prometido Redentor. Em vez de desejar a libertação do pecado, seu coração desejava reconquistar o povo deste mundo. Eles esperavam o Messias que levasse Israel a dominar todas as nações. Assim, Satanás preparou o povo para rejeitar o Salvador quando ele aparecesse. Seu orgulho e falsas ideias impediram os israelitas de analisar de forma honesta e sincera as provas que revelavam que Jesus era o Messias. Por mais de 1000 anos, o povo judeu tinha esperado a vinda do Salvador prometido. Seu nome era o tema central de cânticos e profecias, de rituais do templo e de orações em família. No entanto, quando ele veio, não o reconheceram. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. João capítulo 1, verso 11. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que os atraísse. Isaías capítulo 53, verso 2. A vida de Jesus entre o povo judeu era uma reprovação ao seu egoísmo. Eles odiavam seu exemplo de fidelidade
E quando veio a prova, eles rejeitaram o Santo de Israel e se tornaram responsáveis por sua crucifixão. Na parábola da vinha, Cristo chamou a atenção dos mestres judeus para as bênçãos dadas a Israel e apontou para o direito de Deus em exigir sua obediência. Ele afastou o véu que cobria o futuro e mostrou de que forma a nação inteira estava caminhando para a própria ruína. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha e alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então, enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo. E o agarraram, lançaram para fora da vinha e o mataram. Mateus capítulo 21, verso 33 a 39. Cristo então perguntou: Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Os sacerdotes se uniram ao povo na resposta: Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Aplicação pessoal. Eles declararam sua própria condenação. Sob seu olhar analítico, eles compreenderam que Jesus tinha lido os segredos do seu coração. Eles viram nos lavradores uma representação de si mesmos. Com muita tristeza, Cristo perguntou: Vocês nunca leram suas escrituras? A pedra que construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. A nação judaica decidiu que não receberia Jesus de Nazaré como o Messias. Desse tempo em diante, as trevas envolveram sua vida como a escuridão da meia-noite. A condenação profetizada se cumpriu sobre a nação judaica. Em sua ira cega, eles se destruíram. Seu orgulho rebelde atraiu sobre eles a ira dos conquistadores romanos. Os romanos destruíram Jerusalém. Deixaram o templo em ruínas e o local onde ele estava como um terreno baldio. Milhões foram vendidos para servir como escravos em terras pagãs. O Israel espiritual. Aquilo que Deus planejou realizar em favor do mundo por meio de Israel, a nação escolhida, ele finalmente cumprirá por meio de sua igreja. Ele entregou a sua vinha a seus lavradores, que fielmente dão os seus frutos. Essas testemunhas do Senhor são o Israel espiritual, e Deus cumprirá em sua vida todas as promessas da aliança feitas a seu antigo povo. Por muitos séculos, leis seculares proibiram a pregação do Evangelho em sua pureza. Como consequência, a grande vinha moral do Senhor ficou quase abandonada. As pessoas foram impedidas de receber a luz da palavra de Deus. O erro e a superstição ameaçavam apagar o conhecimento da verdadeira religião. A Igreja de Deus foi escravizada durante esse longo período de perseguição, assim como foram os filhos de Israel durante o período da escravidão em Babilônia. Mas, graças a Deus, os privilégios que o povo de Deus recebeu ao serem libertos de Babilônia também foram dados ao Israel espiritual. Em todas as partes da terra, homens e mulheres estão aceitando a mensagem enviada do céu. Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Apocalipse capítulo 14, verso 7. Caiu
Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Deus deu ao Israel espiritual a mensagem: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que virão cair sobre ela não os atinjam. Assim como os israelitas exilados obedeceram à mensagem: fujam da Babilônia. Jeremias capítulo 51, verso 6. Os que temem a Deus estão se retirando da Babilônia espiritual. Logo estarão na Canaã celestial como troféus da graça divina. Quando o Messias prometido estava prestes a aparecer, a mensagem daquele que foi enviado para preparar o caminho para ele foi: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Mateus capítulo 3, verso 2. Hoje, no espírito e poder de João Batista, mensageiros escolhidos por Deus estão alertando um mundo que está para ser julgado, apontando para o fechamento da porta da graça e para o aparecimento de Cristo Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sua igreja na terra tem a responsabilidade de advertir aos que estão à beira da ruína eterna. Os princípios do grande conflito devem ser ensinados com clareza para todo ser humano que estiver disposto a ouvir. Nessas horas finais, o Senhor espera que a sua igreja tome uma atitude como nunca antes. Aqueles a quem Cristo libertou por meio do conhecimento da preciosa verdade devem testemunhar daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Eles devem compartilhar com todos os povos as bênçãos que receberam de maneira tão generosa. Cada discípulo deve transmitir vida, coragem e verdadeira cura. A luz brilhará no mundo das trevas. A vinda de Cristo ocorrerá no período mais escuro da história da Terra, quando Satanás trabalhará com todas as formas de engano. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10. Nós os vemos trabalhar por meio de inúmeras heresias e enganos desses últimos dias. Seus enganos estão contaminando até mesmo as igrejas que dizem pertencer a Cristo. A grande apostasia se transformará em trevas tão profundas como a meia-noite. Mas das trevas brilhará a luz de Deus. A seu povo ele diz: levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Isaías, capítulo 60, verso 1. Em Nazaré, Cristo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Esta foi a obra que ele ordenou que seus discípulos fizessem: partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Isaías capítulo 58, versos 7 e 8. Assim, na noite de trevas espirituais, a glória de Deus deve brilhar por intermédio de sua igreja. Por toda parte ouvimos lamentos de um mundo em tristeza. Por todos os lados encontramos necessitados e oprimidos. Somos chamados a levar auxílio a fim de aliviar as dificuldades da vida e o sofrimento. Se Cristo está habitando em nós, nosso coração estará cheio da compaixão divina. Há muitas pessoas sem esperança. Devolva a luz do sol a elas. Muitas perderam a coragem. Ore com elas. Leia para elas a palavra de Deus. Há muitas pessoas que sofrem de doenças espirituais que nenhum médico pode curar. Leve-as a Jesus. A terra inteira, apesar de envolvida em trevas e dor, deve ser iluminada com o conhecimento do amor de Deus. A luz deve alcançar todas as classes de pessoas. Os pagãos
não devem mais continuar mergulhados na escuridão da meia-noite. Cristo tomou todas as providências para que sua igreja seja corpo transformado, para que cada cristão seja envolvido por uma atmosfera espiritual de luz e paz. Ele deseja que revelemos em nossa vida sua própria alegria. Cristo está vindo com poder e grande glória. Enquanto todo mundo está imerso em trevas, haverá luz em cada lar do povo de Deus. Eles receberão a primeira luz de sua segunda vinda. Enquanto os ímpios fogem em pânico, os seguidores de Cristo se alegram em sua presença. Então, os redimidos receberão a herança prometida. Assim, o propósito de Deus para Israel se cumprirá literalmente. O plano de Deus tem avançado de forma constante rumo ao seu cumprimento final. Foi assim com a casa de Israel ao longo da história do reinado dividido e assim é com o Israel espiritual de hoje. O apóstolo João testifica: depois disso, olhei e adiante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. O Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele e os seus chamados, escolhidos e fiéis. Apocalipse capítulo 7, versos 9 e 10. Capítulo 17, verso 14.